Quem não gosta de brincar? Bom, a brincadeira traz relaxamento, descontração, solta o corpo e faz tempo que ela é utilizada como terapia, inclusive por pessoas de todas as idades. Nas empresas, por exemplo, brincadeira é recurso em dinâmica de grupo, está ligada a atividades para aliviar o estresse e estimular a criatividade. Na escola, ela não precisa acontecer apenas durante o recreio e pode ser, sim, um bom instrumento a mais para facilitar muitas disciplinas, seja a matemática, a língua portuguesa, a música e, é claro, as aulas de educação física. Afinal, por trabalhar também o corpo e o movimento, é essa disciplina que tem muitas possibilidades de considerar o aluno de forma integral. A partir de jogos, ginástica, dança e das brincadeiras, é possível explorar aspectos afetivos, socioculturais, descobrir talentos e contribuir dessa maneira para o crescimento do estudante. Voltada para a expressão corporal e não somente para a prática esportiva, ela promove uma vivência social mais intensa e, em função disso, amplia o repertório de conhecimento de crianças e adolescentes. Bom, para falar sobre a experiência da educação física na escola, nós recebemos hoje a professora Nilce Pantoja, da Escola Estadual Altair Severiano Nunes, em Manaus. A Nilce utiliza a pesquisa, a valorização da cultura regional e as brincadeiras para contagiar seus alunos e tornar mais agradável o desenvolvimento da prática esportiva. Nilce, tudo bem? Tudo bem, Brito. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço por estar aqui, por esse convite e poder representar a questão do esporte, da educação e da cidadania dentro do contexto do que eu vivencio e do que eu conheço na área de educação física. Bom, eu queria começar a entrevista com a sua trajetória, com a sua vivência, né? Você já trabalhou na Zona Franca de Manaus, queria que você me explicasse um pouquinho como é que foi esse envolvimento e em que momento da sua carreira você percebeu que o seu envolvimento com a educação física fazia sentido. Uma vez conversando com uma amiga de escola que já estava na faculdade cursando educação física, ela chegou e disse: mas Nilce, tu era uma ótima aluna em educação física? Nós gostávamos de competir, tu não lembra quanto a gente era a primeira da fila, nós corríamos junto, você praticava a aula assiduamente, era participante. Tu nunca pensaste em prestar o vestibular para educação física? E aquilo me despertou. Então, quando eu prestei o vestibular para educação física, eu passei de primeira. Agora, isso que aconteceu com você, uma amiga comentar que você tinha potencial para educação física, que se destacava à época da escola, você percebe isso com os seus alunos, com as crianças e com adolescentes que você leciona, para os quais você leciona hoje? Eu estou fazendo novamente uma graduação e encontrei um aluno meu e ele disse: eu só estou aqui por sua causa. Você me influenciou muito e agora eu sou professor de educação física e estou fazendo uma pós-graduação. Não esperava lhe encontrar aqui. Eu disse: quem diria, como esse mundo é pequeno. Então é muito estimulante eu, nesses 15 anos de carreira, perceber que eu pude entusiasmar alguém, ser um referencial para ele dizer: eu estou cursando educação física por conta das suas aulas, por tudo que a senhora me motivou, por tudo que você me ensinou na escola, pelo seu processo, como você construía as aulas. Então, isso acho que é um coroamento para um professor, você poder encontrar não um, mas 2, 3, 4 alunos te dizendo isso, porque eu não encontrei só um, eu já tenho mais de 4 alunos que me usam como referência para estar no curso de educação física. No seu trabalho diário, que tipo de regionalização, que tipo de assunto você procura buscar da cultura amazônica, da cultura da comunidade onde a sua escola está inserida, que você possa atuar com alguma dinâmica numa atividade, por exemplo, de educação física, seja ela numa atividade mais lúdica ou da prática esportiva como um todo? Dentro do contexto regional, o que eu gosto de levar para a escola, nos jogos internos, é a valorização dos clubes locais, porque muito se fala de jogos internos, todo mundo pensa: professora, vamos formar o time do Flamengo, vamos Flamengo, Botafogo, Vasco. E aí eu tentei dialogar com os alunos e fazer com que eles voltassem a olhar para a sua identidade, porque você tem que primeiro gostar de si, ter uma identidade própria para você poder valorizar a outra. Você não pode negar a si mesmo. Então, dentro desse princípio, dentro das minhas atividades esportivas, eu trago a questão dos clubes locais do meu estado, né, do Amazonas, que temos muitos clubes, a gente tem clubes centenários que já foram referência no esporte e que, infelizmente, agora, como eles não têm destaque, eles ficam esquecidos. E dentro da região, se a gente não fomentar na escola o aluno aprender a valorizar, né, a sua identidade regional, ele nunca vai valorizar.
eles aprendem a cantar o hino, eles vão pesquisar o mascote. Dentro dos jogos tem vôlei, queimada, handebol, futebol, que são os pilares básicos dos jogos coletivos, né? E a queimada é mais porque os meninos gostam, então, como nesse sentido, eu não digo, não serve. Eu agrego, porque é da vivência dele. Eu não posso falar de esporte sem a vivência do aluno. Agora, você citou muita pesquisa, a questão histórica, tem muita teoria na aula de educação física também, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que, além da prática de alguma atividade física, existe também todo um conteúdo do currículo voltado para a pesquisa e para a teoria. O que você procura explorar a mais nesse sentido, no papel da teoria dentro da sala de aula? No papel da teoria, eu gosto de trabalhar a questão de primeiros socorros, que eu penso que o aluno tem que estar preparado dentro da vivência de escola, que ele cai, que ele se arranha, que ele tropeça, dele poder dar assistência para um amigo, não tendo alguém que conheça como vai proceder ou como vai socorrê-lo. Então, eu gosto de trabalhar primeiros socorros. Eu já trabalhei muito, tanto teatralizado como filmado. Agora, eu trabalho os jogos, eu trabalho a dança, tanto a dança contemporânea como a dança na questão da cultura popular, que são as festas juninas. Eu gosto de trabalhar resgate de brincadeiras. Eu gosto muito de contextualizar, mas eu não sou aquela professora que pega na mão e diz, vai, é aqui, não. Eu dou o caminho. E aí eu instingo o aluno a chegar ver até onde ele pode ir, o que ele é capaz de produzir e me dar de retorno. Nilce, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das escolas, né? Segundo o Censo Escolar de 2013, divulgado pelo INEP, das 944 escolas de educação básica de Manaus, menos da metade, cerca de 45%, contam com quadras para a prática esportiva. Isso também traz a necessidade do professor se reinventar para poder lecionar. Você faz parte de qual grupo? Infelizmente, eu faço parte do grupo da maioria em que não tem uma infraestrutura. Por exemplo, a Escola Altair Severiano Nunes, nós não temos uma infraestrutura adequada, eu não tenho uma quadra coberta. Em Manaus, nós estamos no inverno, que é muita chuva, e logo agora, final de junho, início de julho, vem o verão. Então, o sol lá é torrencial, né? 35, 39, 40 graus. Aí eu tenho que lecionar e me reinventar nesse espaço. Então, eu não tenho condições adequadas. O que acontece é que o professor tem que se amparar de uma competência tanto social, né, na sua área, humanística, e dentro do seu contexto do que ele se propõe a fazer, no caso, eu enquanto profissional de educação física. E aí eu tenho que me reinventar o tempo todo dentro dessa questão da falta de infraestrutura. No caso da sua escola, uma quadra coberta resolveria o problema, porque chove muito no inverno e no verão o calor é muito forte. Isso. Seleciona para alunos de qual faixa etária? São alunos de 12 até 14 anos. Pela manhã e pela tarde? Ela é integral, então eu passo o dia na escola. Lógico, um intervalo para almoço, aí retomo as atividades enquanto os meninos ficam no espaço de lazer, que também é o intervalo dele de almoço. Você venceu também, Nilce, um concurso nacional com o projeto Vivências Lúdicas no Esporte. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa iniciativa e que estratégias você procurou contar com os seus alunos para poder ganhar esse prêmio. Então, o Prêmio Vivências Lúdicas no Esporte, ele é um prêmio que eu ganhei pela Petrobras, né? Foi o primeiro ano que eles lançaram esse prêmio. Então, o que eu fazia na escola? Eu pegava as brincadeiras antigas, eu gosto de resgatar brincadeira, a questão da cultura popular, que eu falo que eu gosto muito desse lado de pesquisa, de valorização. Então, eu resgatei as brincadeiras antigas com os alunos e, observando a vivência deles na escola, eu percebi que havia movimentos da vivência deles que eu poderia adaptar ao esporte, que é da ludicidade do aluno, que é do natural do aluno, que é intrínseco nele, que é intrínseco em nós, enquanto seres jogantes, né? Porque o homem é competitivo, ele é jogante. E aí eu observei os movimentos e disse, esse movimento dá para aliar ao esporte. E aí eu juntei a questão do brincar, aliando a questão do esporte. E aí as aulas se tornaram mais prazerosas, porque o aluno passou a ser um ator social junto comigo, porque ele trazia as brincadeiras, ele resgatava primeiro com os pais, depois ele vivenciava na escola,
né, resgatava com os seus amigos e aí eu adequava o movimento motor de determinadas brincadeiras, eu via se cabia qual esporte e aí a gente trabalhava isso. Então eu chamei esse aluno para perto de mim e disse, vamos trabalhar junto. Tu me traz a tua brincadeira e eu vejo o que é que eu consigo fazer aqui dentro das minhas aulas. Seus alunos participam de jogos escolares? Participam. Eu já ganhei, em 2012, eu levei equipe de handebol masculino e feminino infantil. Levei time de futsal infantil e juvenil e dentro dos jogos estudantis, né, da coordenação a qual eu pertenço, eu fui classificada. E aí quando eu fui para o GES, que é os Jogos Escolares do Amazonas, que aí abre para todos os municípios, aí nós ficamos nas quartas de finais e aí a gente foi perdendo, porque tem times mais preparados e entra naquela questão que você falou, com boa infraestrutura, quem tem quadra, né, quem tem material adequado. Uma condição de treinamento também. Uma condição melhor. E também o interior ele é muito forte. Lá no estado, apesar deles não terem uma infraestrutura, eles têm vontade de vencer. E como é que você procura lidar com essa demanda vinda do aluno, da competição, do preparo, com a frustração de não ter o local para treinar? Essa é uma realidade também, a gente está aí em tempos de Pan-Americano, de Copa do Mundo no país, organizando Olimpíadas. Essa demanda pela competição e a frustração, como é que você procura lidar isso com seus alunos, independente da atividade física da educação? A gente tem que entender que se não tiver um adversário, não tem jogo. Começa por aí. Então eu estou perdendo para quem? Eu estou agregando valores, eu estou ganhando conhecimento, eu estou tendo experiências, eu estou me socializando, me sociabilizando, eu estou compartilhando, eu estou tendo uma vida social através do esporte. Então eu estou ganhando e estou perdendo o quê? Se eu tive a oportunidade de, através de uma prática esportiva, poder sair da escola, poder conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, entender um contexto maior do que é um jogo. Porque mesmo que ela não se transforme num grande atleta, ela vai se transformar num grande cidadão. Nilce, na perspectiva do seu ofício, qual é o legado que uma competição como os Jogos Olímpicos pode deixar para o Brasil, na sua opinião? Olha, além do legado da infraestrutura, que aí a gente não pode negar, né? A infraestrutura fica, mas aí a gente tem que ver o que fica dessa infraestrutura e como é que vai manter isso, que aí é uma questão a se pensar. E em termos da questão da sociocultural e socioeducacional, que é outro legado que ele deixa, eu acho que ele faz a gente levar a juventude a amar mais o esporte, levar a juventude a entender, né, o seu país, agregar valores. Também acredito que haja mais a inclusão e menos a exclusão. Você começa a incluir mais as pessoas, eles começam a entender a questão do agregar. Então, acho que o legado é maximizar a inclusão. Nilce Pantoja, professora de Educação Física de Manaus, muito obrigado pela sua participação no programa Entrevista de hoje. Até uma próxima oportunidade. Puxa, eu é que agradeço, fico muito feliz de ter participado, de você ter me dado essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vivência dentro da questão da educação e dentro da educação física. Legal, e obrigado a você de casa também pela companhia, pela audiência. Lembrando que todas as entrevistas e as coleções temáticas do nosso programa encontram-se disponíveis na internet. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.